Quando aparece um livrão de 700 páginas reunindo grandes textos de Luiz Fernando Veríssimo, uma coisa já fica fácil. A qualidade do material, com certeza, será sensacional. Resta discutir agora, então, qual a validade da abordagem. Bem-vindos, leitores de todo o universo, este é o seu admirável Mundo Livro, o seu canal de livros, resenhas, leituras, recomendações literárias e até mesmo bastidores da literatura. Hoje nós vamos falar sobre um dos gigantes da crônica no Brasil, Luiz Fernando Veríssimo, cujos 50 anos de atividade ininterrupta como homem de imprensa estão sendo comemorados com o lançamento de um alentado volume, Veríssimo Antológico. O livro foi originalmente lançado como e-book ali por junho e agora está ganhando essa edição de capa dura, papel bonito, uma edição em livro mais tradicional, e é um pretexto tão bom quanto qualquer outro para nós falarmos sobre a crônica como gênero, sobre como ela se disseminou e parece ter criado raízes bastante frutíferas no Brasil, e principalmente sobre a obra desse que é um dos seus principais praticantes há meio século. Com uma história muito ligada à da imprensa no Brasil, a crônica se estabeleceu no país e se tornou uma espécie de preferência nacional, de tão arraigado que o seu desenvolvimento se dá na história da literatura no Brasil. As origens do gênero, contudo, estão na Europa medieval, quando a palavra significava uma coisa levemente diferente. Nessa época, o gênero é, na verdade, uma forma peculiar de registro histórico. O gênero já traz no próprio nome essa vinculação com o mundo que o cerca, dado que a palavra crônica tem em sua raiz a palavra cronos, um termo grego para tempo. A crônica, em seu sentido medieval, portanto, era o relato dos fatos e acontecimentos importantes durante o período de um determinado rei ou monarca. Na nossa língua portuguesa, o modelo do gênero nessa acepção foi Fernão Lopes, um cronista que viveu no século XV da Era Comum e que serviu como cronista oficial da corte portuguesa durante o reinado de Dom Duarte. Desse caráter de proto-história, a crônica foi evoluindo até chegar a isso que nós vemos hoje, e que não é de definição mais fácil do que foi no passado. Segundo o pesquisador intelectual brasileiro Massaúdo Moisés, em seu dicionário de termos literários, a crônica chega ao Brasil por volta de 1836, então chamada de folhetim, uma tradução do espaço no qual a crônica se abrigava na imprensa francesa, os feuilletons. É no final, praticamente, do século XIX, que o termo se transmuta na crônica que nós conhecemos hoje. Um dos grandes críticos brasileiros, Antônio Cândido de Melo e Souza, tem um ensaio chamado A Vida ao Rés do Chão. Esse A Vida ao Rés do Chão basicamente define a temática miúda do cotidiano como a riqueza da crônica por excelência. Muito vinculada à imprensa que circula diariamente, a crônica é escrita sem a pretensão da eternidade, muitas vezes apenas como um compromisso diário, uma vez que aquele espaço precisa ser preenchido. É Cândido, outra vez no seu prefácio A Vida ao Rés do Chão, que comenta que o gênero, embora tenha nascido fora do Brasil, foi transplantado para cá e adotado pela imprensa e pelo público brasileiro de tal modo que se proliferou a ponto de se tornar um gênero confundido com a própria identidade da literatura nacional. Muitos dos grandes escritores brasileiros também exerceram o papel de cronistas regulares em veículos de imprensa ao redor do Brasil. Uma lista que inclui Machado de Assis, Lima Barreto, José de Alencar, Rubem Braga, João do Rio, Antônio Maria, Carlos Drummond de Andrade, Moacir Scliar, para citar apenas alguns deles, além de, claro, Luiz Fernando Veríssimo. O caso de Veríssimo é peculiar dentre os nomes dessa lista, porque, diferente da maioria deles, a obra mais conhecida e reconhecida desse autor não é o drama ou o romance que ele publicou em paralelo aos seus textos de jornal, mas sim as próprias crônicas que ele escreveu para a imprensa. Veríssimo é um dos escritores mais populares do Brasil e esse status foi obtido por meio dos seus textos para o jornal e não, por exemplo, pelos seus romances, até porque a sua entrada no gênero romance ela já se dá tardiamente, em 1988, quando ele publica O Jardim do Diabo, e já nessa época era consagrado como um dos grandes cronistas do Brasil. Até mesmo pela dificuldade de uma definição específica e muito precisa sobre o que a crônica é ou o que ela deve ser, o gênero no Brasil nunca se conformou com um modelo estanque ou pré-definido.
Pode ser um registro lírico do cotidiano, como o voo de uma borboleta amarela pelo centro do Rio de Janeiro, rendendo 4 textos, um em sequência do outro, escritos por Rubem Braga. A crônica também pode se servir do humor como crítica de costumes, como já fazia Machado de Assis de uma forma mais sutil e irônica, ou Lima Barreto, com um sarcasmo mais direto, por vezes agressivo. A crônica também pode ser um depoimento bem-humorado sobre algo que o escritor viu, ou uma pequena narrativa ficcional muito aparentada com o conto. Foi que, por exemplo, Drummond escreveu ao longo de muito de sua carreira como cronista. O que talvez explique a longevidade e a popularidade de Veríssimo nessa lista que forma, digamos, o grande elenco da crônica nacional é a maneira inteligente e muito versátil com que ele se apropriou do gênero para a cada novo texto realizar uma experiência com os limites do que aquele gênero proporciona. Veríssimo antológico é organizado por décadas, trazendo textos desde os anos 1970 até os mais recentes. Inclusive, o último deles é um texto escrito no final do ano passado sobre o ano 2020. Pela cronologia estrita, Veríssimo estreou como cronista em 1969, escrevendo para o jornal Zero Hora daqui de Porto Alegre. Mas a própria antologia empurra essa estreia para um momento posterior, preferindo abrir o livro com uma crônica na qual Veríssimo, já a essa altura um cronista bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul, rompe os limites do jornalismo local e vai ser cronista do Jornal do Brasil. Há algumas escolhas, entretanto, que foram feitas que limitam parte do material que está nesse livro. Para começar, não há no livro nenhum texto marcadamente político ou que faça referência a algum caso específico ou algum personagem cujo nome ou o contexto precisasse ser explicado em notas de rodapé. Ou seja, se algum hater de direita do Veríssimo chegou nesse vídeo achando que nós íamos discutir sobre as visões políticas dele, pode voltar para casa porque o livro não fala disso. Não há também no livro nada do material de Veríssimo alicerçado nos grandes personagens que ele criou ao longo de 50 anos de carreira, como o analista de Bagé, a velhinha de Taubaté, ou o grande detetive Ed Mort. Mas o que há então nesse livro, que reúne mais de 300 textos em 700 páginas, se nós não temos ali nem os personagens, nem os textos políticos, mais abertamente políticos? Bom, nós temos todo o resto de alguém que passou meio século trabalhando a crônica em todas as suas formas. Há alguns textos que são paródias de determinados gêneros muito demarcados, principalmente os gêneros de policial e de suspense. Há diálogos, há muitos textos de Veríssimo são escritos em diálogos em que apenas uma rubrica inicial, ou às vezes uma rubrica final, ou às vezes nem isso, o próprio diálogo entre uma coisa e outra sustenta a narrativa. Às vezes, o diálogo entre uma pessoa e um interlocutor ausente, como outro dos grandes textos reunidos na coletânea, em que um marido um pouco safado tenta convencer a sua mulher por telefone de que o homem que foi flagrado na capa de um grande jornal numa escapada de carnaval não é ele, embora claramente seja. Esse texto, inclusive, além de outros que estão presentes na coletânea, foram a base, nos anos 90, para a série de muito sucesso As Comédias da Vida Privada, que adaptava em pequenos episódios e em tramas unificando as histórias algumas das narrativas mais clássicas de Veríssimo, a maioria delas reunidas neste volume. Essa é uma questão também interessante na qual a obra literária de Veríssimo às vezes se assemelha à discografia de uma banda muito famosa. Já me explico, ao longo da maior parte da sua carreira, nos anos 70 e 80, os livros de Veríssimo saíam com regularidade compilando material inédito que ele vinha publicando com muita frequência nos jornais, uma vez que ele escrevia diariamente. Com o sucesso do programa A Comédia da Vida Privada nos anos 90, apareceu uma nova coletânea juntando textos que poderiam se assemelhar a histórias que Veríssimo já havia publicado até aquele período. O nome Comédias da Vida Privada levou a uma outra série de crônicas sobre os seus textos políticos, que seriam as Comédias da Vida Pública. A partir daí, Veríssimo passa a ser continuamente reeditado, mas não na ordem em que seus livros saíram originalmente, e sim
Textos são colhidos desses livros e retrabalhados em novos livros com novos eixos temáticos, ao ponto de hoje em dia ser uma grande confusão saber direito qual a linha do tempo da sua obra desde o início. Há cerca de 2 anos, a escritora Adriana Falcão e a sua filha Isabel fizeram uma coletânea chamada Ironias do Tempo, que já tinha uma ideia panorâmica a respeito do trabalho de Veríssimo, pegando material antigo e juntando com material mais novo até formar uns 80 textos que abordavam a passagem do tempo de um modo ou outro. Em 2016, o jornalista e publicitário Marcelo Dunlop já havia reunido uma série de pequenos textos curtos, frases soltas que poderiam ser tiradas reflexivas ou aforismos de Veríssimo em uma coletânea chamada Veríssimas, ou seja, talvez Veríssimo seja hoje o autor mais coletável ou coletaneável da literatura brasileira nos últimos anos. O que torna esta Veríssimo antológico, então, tão especial? Bom, para começo de conversa, a escala, o tamanho. Tendo à disposição um panorama tão abrangente da obra de Veríssimo, ficam claras as suas grandes qualidades como escritor. Para começo de conversa, ele tem um olhar muito particular sobre o universo, esse olhar que é o olhar do humorista, ressaltando os detalhes muitas vezes ridículos, muitas vezes constrangedores, mas nem por isso menos humanizadores em determinadas situações. A sua prosa é extremamente bem escrita, mas sem afetações. É sutil e refinada, mas ao mesmo tempo é muito simples e aberta ao entendimento da maioria dos leitores. Muitas vezes, no entanto, há uma segunda camada por cima desse texto que apela para acadêmicos, para o pessoal que cultiva um grau maior de erudição. Há histórias narradas em várias ordens, com o fim no começo, o começo no fim. Há histórias que às vezes ele mesmo apresenta como esboço de uma ideia, que ele desenvolve até um determinado ponto e ele para ali como uma provocação ao leitor do tipo, tá, eu só vim com a ideia até aqui e o propósito era esse mesmo. Textos que imitam a linguagem de um determinado formato para falar de outra coisa, como romances policiais sobre aventuras na antiguidade, ou relatórios burocráticos a respeito de uma festa absurda. Há uma mistura nos formatos e da seriedade do modelo para o absurdo que está narrando, é que Veríssimo consegue fazer a tensão que provoca o humor, o riso e muitas vezes a reflexão. Há também reminiscências memorialísticas a respeito da Porto Alegre que ele viu e viveu, ou algumas pessoas que ele conheceu, ou os seus tempos de jovem. Há textos que tiram inclusive uma onda com a sua notória timidez. Inclusive um dos textos diz exatamente isso. Se o sujeito é um tímido e se torna notório por ser tímido, ele basicamente fracassou como tímido. Com as redes sociais, a proliferação do texto, e principalmente do texto de opinião, se tornou hegemônica. Hoje, nós vivemos a era da opinião mais do que a era da informação hoje em dia. O fato de que você ainda pode chegar a um livro de Veríssimo, encontrar ali ficção, humor e uma opinião muito bem embasada e construída, mesmo se você for daqueles que discorda do seu pressuposto de base, é um alento para qualquer leitor. E eu acho que é uma daquelas maluquices, o fato de que Veríssimo hoje seja tão hostilizado por uma camada da população brasileira por questões ideológicas. Porque esses textos provam que, apesar das posições políticas que qualquer um possa ter a favor ou contra um escritor, o texto, no fim das contas, sobrevive. E o de Veríssimo sobreviverá. Gente, era isso. Encerramos aqui hoje o nosso Admirável Mundo Livro. É aquele nosso apelo de sempre. Ajude a divulgar o canal, curta o nosso conteúdo, compartilhe aquilo que você goste e deixe a sua sugestão nos comentários para mais coisas que vocês gostariam de ver aqui nos nossos vídeos. Tenham uma boa semana e boas leituras!